Olá amigos, graça e paz, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem, esse texto complementa o verso de número 11, que nós já meditamos, e só reafirma a linha que nós estávamos seguindo. Ele fala de perseguição de profetas, que os profetas foram perseguidos antes, né? Jesus chega, como nós falamos, está preparando ali, né, para ir de embate, para introduzir o seu reino aqui na terra. E ele diz agora aqui, depois do verso 11, né, que falou que feliz seriam quando os discípulos ali fossem perseguidos por causa dele, ele fala agora aqui em exultar e se alegrar. É uma expressão, é um termo pouco ouvido na narrativa bíblica, né? Numa rápida pesquisa tem aí 9, 10 menções: Moisés, Davi, algumas vezes Isaías, né? Jesus cita, se eu não me engano, 3 vezes essa palavra. Jeremias vai, em certa profecia, dizer, né, assim diz o Senhor. Ele fala, então, exultai. Quer dizer, é um termo real, é um termo celestial. Eu entendo que quando os discípulos ouvem aqui Jesus dizendo, né, essa palavra exultai, eu entendo que eles identificam aqui o Messias, o Senhor de toda a glória, né? Jesus falando de algo futuro, uma promessa futura, de um galardão nos céus, mas eu acredito que da forma que Jesus se expressa aqui, eles devem dizer no seu coração, né? Eu já ouvi isso aí, eu estou entendendo o que ele está falando, para dar credibilidade. E Jesus, quando traz todo aqui o pano de fundo, a questão dos profetas, nós não vemos os profetas. Claro, teve situações, né, o profeta Daniel, o Sadraque, Mesaque, Abednego sendo lançado, né, na fornalha de fogo por questão política, uma perseguição extra-ambiente religioso. Claro que envolvia religião, mas não era do seu povo, era na Babilônia, né? Nós vamos ver outras situações, Daniel também depois na cova dos leões, mas na maioria das vezes a perseguição é dentro da sua sociedade religiosa, dentro da nação de Israel, é entre o povo judeu, né? É entre o reino do norte e o reino do sul, que foi rachado depois, que a gente viu isso aí lá no capítulo 1, mas é sempre quando os profetas se levantem por uma questão aonde a liderança religiosa, os homens de Deus, estão se desviando do caminho a qual Deus propôs, a qual foi proposto pelo próprio Deus. E nós vamos ver quando esses homens se levantam, seja ele Elias, né, Eliseu, Jeremias, tantos outros homens dentro da sua comunidade, o seu povo, porque hoje nós temos Brasil, Argentina, Estados Unidos, nações, mas Israel era uma nação que criou esse status de nação por causa da quantidade de gente. Mas começou lá com Abraão, Isaac, os filhos, aí vem crescendo, depois se tornou, né, um povo cativo lá no Egito, mas é o povo de Deus, é a igreja do Senhor, né, que muitas vezes criou status político, status de nação por causa, como eu já disse, da sua tamanha envergadura, mas era o povo de Deus, era o povo que tinha que, enquanto hoje aí nós vemos os evangélicos dentro de uma nação brasileira, naquela época era toda uma nação que deveria proclamar o nome de Jesus, servir a Jesus, não tinha a religião A ou a religião B, era a religião que era o povo de Deus, que prestava sacrifício ao Senhor, que muitas vezes dentro dessa instituição, dentro deste povo, havia os desvios, e quando se levantava alguém para dizer que estava errado, esse povo era perseguido, e é disso que Jesus está falando
E Jesus fala para se exultar e se alegrar, porque será grande o galardão. Fique comigo, seguimos juntos e vamos dando espaço ao nosso coração para que o Senhor possa falar mais profundo conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.